começando o Cidade em Pauta, o programa que discute assuntos importantes para Juiz de Fora, aqui na JF-TV. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre câncer de mama, a campanha do Outubro Rosa que traz esse assunto à tona, falando sobre prevenção e tratamento dessa doença. Hoje, no nosso programa, nós estamos recebendo aqui o vereador Dr. Antônio Aguiar e o mastologista Bruno Laporte, do CEAI Minas Gerais e também da ACISPES. Para a gente começar, então, a edição do nosso programa, já tocando a bola, para a gente já trazer o assunto, eu queria perguntar para o Bruno como é que está a situação aqui em Juiz de Fora ou no estado de Minas Gerais com relação a diagnóstico e tratamento de câncer de mama. O que a gente tem aqui em Juiz de Fora hoje em dia? Como é que está a situação? Já pode fazer um voo panorâmico assim do assunto. O câncer de mama é algo que mexe muito com as mulheres, não só com as mulheres, mas no entorno dela, com as famílias. É o câncer mais comum nas mulheres, tá? 30% de todos os cânceres de mulheres é na mama. E Minas Gerais, ele tem um programa chamado CEAI, da Secretaria Estadual de Saúde, que ela divide nas regiões, tá, de Minas, e a gente tem acesso à mamografia, à ultrassom, à biópsia. Então eu acredito hoje que o estado de Minas Gerais é um dos estados mais organizados no rastreio de câncer de mama. A gente tem o que melhorar? Muito, mas em relação a outros locais do país, e eu viajo um pouco conversando sobre isso, saúde pública, eu acho que a gente está muito bem. E aqui em Juiz de Fora, a gente tem uma estrutura relativamente robusta, né? Como é que isso é visto fora daqui? Em Juiz de Fora, a gente tem a CISPES, que é um consórcio de municípios, e o CEAI da nossa região, ele é conduzido pela CISPES. E cuida de 37 cidades da nossa macro, e sim, a gente tem um acesso à mamografia, a exames, a biópsias. Hoje, a gente consegue fazer uma biópsia de uma lesão de mama no SUS mais rápido do que em alguns convênios de saúde. De cidades maiores, né, com uma quantidade maior de infraestrutura, a gente pode imaginar assim, né? Hoje a gente está comparado a São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e até pela estrutura de Juiz de Fora, pelo tamanho de Juiz de Fora e pela aproximação que a gente consegue ter com os gestores municipais da nossa macro, o contato direto, eu acho que a gente tem até algumas vantagens em relação a um tratamento em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Eu acho que o nosso tempo de tratamento, a nossa percepção e a percepção de Brasil hoje é que o nosso tempo de tratamento está menor. A gente tem muito que evoluir, tá, gente? Eu não acho que a gente está no paraíso e não acho que a gente tem que sentar em cima dos nossos resultados. Mas eu acho que a gente está muito bem se a gente for comparar com capitais. Doutor Antônio, como é que o senhor está enxergando essa situação aqui em Juiz de Fora? Aqui na Câmara, inclusive, esse mês a gente tem várias atividades, né? Perfeito, Cris. Primeiramente, eu queria, cumprimentar você, os telespectadores, de uma forma muito especial também, cumprimentar o Bruno, porque é um médico que eu conheço já há algum tempo e acompanho os desdobramentos do Bruno como profissional, hoje muito modesto, mas ele hoje é uma das referências na mastologia, não só em Juiz de Fora, em Minas Gerais e até dentro do país. Eu vejo sempre o processo da saúde como um processo dinâmico. Nós nunca estaremos num ponto ideal. Nós temos que buscar sempre a proximidade com esse tempo ideal. E a questão do câncer de mama parece muito inserido dentro dessa condição. Porque nós tivemos na virada do século XX para o século XXI, um boom de condições dadas a nós seres humanos que trouxeram muitos benefícios para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Uma dessas condições é o envelhecimento, Bruno? A gente consegue viver mais e, obviamente, envelhecimento é igual a doença crônica, a cronicidade de algumas doenças que aparecem, e entre elas as neoplasias. A gente sabe que o câncer é uma das doenças que aparece muito mais com o envelhecimento. Na questão do câncer de mama, eu queria perguntar ao Bruno aqui, já pegando esse gancho para a gente sugar dele o máximo que a gente puder aqui hoje, eu queria, Bruno, ouvir de você aqui, e que também os telespectadores pudessem dividir esse momento com a gente, o que você consegue enumerar com relação, por exemplo, ao câncer de mama,
do aumento dos casos de câncer de mama. E, obviamente, esses aumentos levaram também a um conhecimento maior, as pesquisas, e você poderia emendar na questão, por exemplo, da genética. O câncer de mama tem um componente genético mesmo? Qual que seria esse percentual, a questão da hereditariedade? E como que as pessoas que estão dentro desse campo, que tem pessoas com diagnósticos de câncer de mama em outras mulheres na família, como que eles devem se comportar? Fazem preventivo mais cedo do que as outras mulheres? Essa discordância que existe, né? É 50 anos para fazer o preventivo? 40 anos? Como é que seria isso? Então, as motivações, o que você consegue mostrar para a gente com relação ao aumento do câncer de mama e o que é que a genética hoje pode nos trazer em termos de conhecimento? Acho que a pergunta fantástica. Acho que a primeira grande questão, por que esse câncer tem aumentado em torno de 4, 5% ao ano? Há a questão do envelhecimento. Quanto mais idade a gente ganha, maior o risco de câncer. Mas a gente tem notado uma coisa muito interessante, que é uma mudança de perfil etário no câncer. Saiu um estudo há 2 anos atrás, chama Amazônia, um estudo fantástico. E esse estudo mostrou que 40% das mulheres no Brasil que têm câncer de mama, têm um câncer de mama antes dos 50. Tá? E o Brasil é um dos países do mundo com maior taxa de câncer em mulheres jovens. E qual é aquela mulher que tem câncer? A mulher que tem câncer é a mulher moderna. É a mulher que tem dupla jornada de trabalho, é a mulher que engravida tarde por questões profissionais, é a mulher que começa a tomar anticoncepcional cedo, é a mulher que não tem tempo de fazer atividade física, que se alimenta mal porque ela corre de um lado para o outro, é uma mulher que tem uma questão da ansiedade da vida moderna, então é uma mulher que não consegue controlar o seu peso por toda a carga que fica em cima dela. Então é essa mulher que tem câncer. Tanto é que câncer era uma doença de países desenvolvidos, pela qualidade de vida, mas também já está se tornando uma doença de país em desenvolvimento. Então, o estigma da mulher moderna, da mulher empoderada, tá, que é fantástico e eu sou super defensor, mas ele também traz um custo. E um dos custos para ela é o câncer de mama. Tá? A gente sabe que o álcool ele é um fator de risco para câncer de mama e tem problema eu tomar minha cervejinha, meu vinhozinho no final de semana? De forma alguma. Mas o álcool está muito relacionado à dose dependente. Quanto maior a dose, maior o risco de câncer. O cigarro... Que vai debilitando o organismo? Ele debilitando o organismo e também algumas questões metabólicas, tá? O cigarro também aumenta o risco. O filho, depois dos 35, aumenta o risco. O anticoncepcional, ele aumenta o risco, mas é muito pouco, tá? E o que ela ganha de empoderamento em usar o anticoncepcional, no meu ponto de vista, justifica sim, e não deve deixar de usar o anticoncepcional por causa disso. A obesidade, a falta de atividade física, a gente sabe que 150 a 300 minutos por semana de atividade física diminui em torno de 30 a 40% o risco de câncer de mama. Nossa, é muito. Muito, muito. Então, e a medicina hoje em dia, a medicina moderna, ela não fala em tratar a doença. A medicina moderna está aqui para evitar que as pessoas fiquem doentes, tá? E aí, quando eu falo em evitar que as pessoas fiquem doentes, eu faço um gancho com a sua pergunta, sua segunda pergunta, que é a minha paixão, que é a gestão da paciente de alto risco. Hoje, em torno de 30% a 40% das minhas pacientes são pacientes de alto risco, no Brasil inteiro. O que seria essa paciente de alto risco? São aquelas mulheres que têm um risco aumentado para câncer de mama, um risco acima de 20%. O que a gente sabe hoje? 1 em cada 8 mulheres tem ou terá câncer de mama ao longo da vida. É muita coisa. E eu tenho que identificar quais das mulheres têm um risco maior. Então, 12,9% das mulheres, isso é um dado americano do SEER Database, elas terão câncer de mama. Mas tem mulheres que o risco delas é acima de 20%. Eu tenho que identificar quem são essas mulheres e dar a essas mulheres uma atenção, um carinho, um olhar e um protocolo especial de acompanhamento. Hoje a gente tem vários modelos matemáticos que a gente consegue fazer, programinhas de computador para avaliar o risco. E o risco dessa mulher não é só o risco da família, é a idade, é o peso, é a altura, é a primeira menstruação, é a idade do primeiro filho, é se tem histórico familiar, se já tem alguma biópsia de mama.
Tudo isso é colocado no monograma de cálculo de risco e esse monograma me dá se essa paciente tem um risco maior ou menor. E de acordo com o risco dela, ela tem um protocolo especial. Hoje a medicina é totalmente personalizada. E eu dou àquela mulher o que ela precisa e não a média das outras. Tá? E nisso vem o que o senhor perguntou, que é o risco hereditário. 10% dos cânceres de mama são hereditários. E a gente consegue, pela história familiar, identificar se essa mulher tem um risco maior ou não. Por exemplo, uma mulher que tem um histórico de primeiro grau na família, o que é primeiro grau? Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha. Para câncer de mama, abaixo dos 50, ela tem a indicação de um exame que chama painel genético. Presença de câncer de mama em homem na família coloca aquela mulher em alto risco. Presença de câncer de ovário na família, independente da idade da pessoa do câncer de ovário, também coloca ela no alto risco. Radioterapia de tórax na infância por um tumor mediastinal, um linfoma, tumor de timo, também leva a alto risco. Crianças que fizeram radioterapia entre 12 e 30 anos têm 80% de risco de câncer de mama ao longo da vida. Nossa! Então a gente tem um olhar e um protocolo especial a essas mulheres. E é muito importante que nós médicos, que os médicos do posto de saúde, os ginecologistas, os enfermeiros, toda a rede de assistência, tanto pública quanto privada, tenha a capacidade de identificar quem são essas mulheres para encaminhar para o mastologista, para a gente fazer tanto estratégias de prevenção de risco, quanto estratégias de rastreamento para esse público. Ô Bruno, olha só, eu queria pegar um gancho aí, bacana demais o que você está apresentando para a gente. Obviamente, né, acontece alguma coisa, ou vem acontecendo alguma coisa, que deflagra, por exemplo, esse fator da hereditariedade. A pessoa às vezes tem lá o gene, né, já carrega aquele gene que pode, em algum momento, ele despertar e produzir a doença, mas ela pode passar a vida dela toda com aquele gene adormecido e não manifestar a doença. Uma dessas condições é a gravidez, a gestação, né? A gente sabe, as mulheres antigas, né? Por exemplo, nossos pais, por exemplo, minha mãe, na nossa família, eu não me lembro da gente ter tido histórias de câncer de mama na família, mas eram famílias com 4, 5, 6 filhos, né? E a gente sabe que, por exemplo, a gestação é um fator de proteção e as mulheres hoje têm muito menos filhos, as gestações hoje são muito mais limitadas. Quais seriam estes fatores ambientais que poderiam atuar dentro desse epigenoma nosso, né? Fazer com que esse sistema de proteção, de regulação do nosso DNA, que ele perdesse essa capacidade funcional de proteção e aí desencadeasse realmente essas alterações que acabariam produzindo essas doenças. E esses marcadores, né, tumorais, qual que é a importância, né, do BRCA1 e 2? Como é que isso daí, como é que a população pode enxergar isso, entender isso daí no dia a dia? Vamos lá. Primeira coisa importante é a gente saber que dentro da célula do corpo, ela tem o DNA. O DNA é a nossa fábrica, é da onde saem todas as proteínas que vão ter todas as funções no nosso corpo. E o que é uma mutação? Quando um pedacinho desse DNA ele tem um defeito, ele não produz aquela proteína da mesma forma, ou aquela proteína não funciona do mesmo jeito, ou ele não produz a proteína, e ela não tem a função dela. Existem proteínas que são específicas para proteger o nosso organismo de ter um câncer. Tá? O organismo é uma coisa maravilhosa. Essas proteínas oncoprotetoras, quando a célula se duplica com um defeito, ela tem a capacidade de entrar dentro do DNA e consertar o DNA. Ou quando ela não tem a capacidade de consertar o DNA, ela faz a célula se matar para proteger a gente de um câncer. É maravilhoso. A apoptose. A apoptose. Termos técnicos. E algumas famílias têm defeitos nessas proteínas. Isso vem ao longo das famílias. Existe uma coisa que a gente chama de penetrância. O que é esse termo, gente? É a capacidade daquele defeito em gerar doença. O BRCA1, BRCA2 que o senhor disse, é o principal deles. E mulheres com mutação de BRCA1, BRCA2 chegam a ter 80% de risco de câncer de mama ao longo da família.
Mas tem 20% dessas mulheres que são BRCA1, BRCA2 que não têm o câncer. E a pergunta do senhor, ela é a grande pergunta do momento. Por que 80% tem e 20% não tem? O que faz com que 80% das mulheres que têm o BRCA1 mutado tenham um câncer e 20% não tem? E aí entra a epigenética, que o senhor também disse, que é tudo o que eu faço para ajudar ou para atrapalhar o meu organismo. Por exemplo, ter o primeiro filho antes dos 30 me protege de câncer de mama. Eu tenho 2 casos de irmãs, uma teve o filho aos 34, outra teve o filho aos 19. Uma pelo histórico familiar é alto risco e outra com 34 é alto risco e a 19 não. O amamentar, ele me protege. Eu ter o controle do peso, ele me protege. O senhor sabe, eu sei, que toda pessoa gordinha, ela é tão linda quanto a pessoa não gordinha. Mas do ponto de vista de saúde, a gordura é inflamatória. Todo gordinho é inflamado. E esse inflamado me aumenta o risco de câncer. Então, sim, tudo o que eu faço, ele contribui com as minhas alterações genéticas, para bom ou para ruim, ou me protegendo ou piorando uma alteração genética. Vamos fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta para entender um pouco melhor essas questões de BRCA1, 2 e tudo mais que a gente vê por aí nos exames. A gente volta já. Tá no ar o Café com Política. Estamos de volta com o Cidade em Pauta. Eu queria perguntar aqui para o Dr. Bruno essa questão dos termos de BRCA1, 2. Explica um pouquinho para a gente do que se trata e como que as pessoas têm acesso a esse tipo de informação. É exame de sangue? O que é? Vamos lá. No nosso código genético, a gente tem 22 mil genes, tá? No DNA, em torno de 300 mil genes dentro da célula. Esses genes de DNA a gente consegue sequenciar, a gente consegue ver como é que eles estão, tá? Basicamente, se eles estão na ordem correta das coisas. E, eventualmente, uma mudança de ordem pode fazer com que ele não funcione. Existem 2 genes muito importantes que nos protegem de câncer, é o BRCA1 e o BRCA2. O BRCA ficou muito famoso pela Angelina Jolie, aquela atriz americana. A mãe dela e a tia dela têm mutação, tem um problema no BRCA. E a mãe teve um câncer, e a mãe de mama, se eu não me engano, e a tia de ovário, e ela fez o exame do DNA e viu que ela também tinha mutação no BRCA. Esse exame do DNA é um sequenciamento genético. Eu preciso extrair DNA de qualquer tecido. Geralmente a gente extrai ou da saliva ou do sangue. Colhe-se um exame de sangue ou pega-se um pouquinho de saliva, põe num potinho, manda para um laboratório, ele faz aquele sequenciamento e fala se eu tenho alguma predisposição genética ou não a ter o câncer. Em função desse resultado, a gente prepara
toda a programação terapêutica e toda a programação de prevenção daquela mulher e daquela família. Tem uma coisa muito interessante, a gente está hoje no momento de, quando uma mulher tem uma mutação do gene, a gente já consegue, quando ela quer engravidar, colher o óvulo, fazer a fecundação do embrião e dosar a mutação no embrião e implantar naquela mulher um embrião não mutado, porque é muito sofrido para uma mulher ter um câncer de mama. É mais sofrido ainda ela ter uma filha com câncer de mama. E mesmo que não tenha sido culpa dela passar aquele gene, é muito difícil você explicar isso para uma mãe. Ela se sente eternamente culpada por a filha ter tido um câncer de mama que ela herdou dela, não foi culpa dela. Mas a gente consegue mudar histórias de família quando a gente chega ao ponto de selecionar embrião. Isso é uma coisa totalmente ética, uma coisa totalmente legalizada. A gente não está escolhendo sexo, cor de olho, cor de cabelo. A gente está evitando que aquela criança herde um gene que pode, determinados genes, tipo P53, ter uma chance em mulheres de 100% dela ter um câncer. Não só de mama, mas do corpo inteiro. Então a gente muda histórias de família fazendo isso hoje em dia. A gente está, graças a Deus, muito evoluído no amparo e no cuidado dessas famílias. Eu queria fazer uma pergunta ao Bruno aqui, muito interessante as observações dele. Bruno, a gente sabe hoje, né, que você consegue, em qualquer estrutura biológica, você consegue mapear essas alterações, a gente consegue muito bem enxergar esses genes, essas alterações. E consegue, como você bem frisou aí, no caso específico, né, da gestação de uma pessoa, até fazer uma seleção de um material genético que não tem essa mutação, né? Que a gente não sabe se ela vai se manifestar ou não, mas como foi dito aqui, 80% de chance de ter uma manifestação. Por acaso, existem alguns estudos, alguma coisa que deve, se existir ainda, deve estar ainda em caráter bastante experimental, de uso, por exemplo, de vetores virais para que você consiga nesse DNA inativar essa mutação ou mudar? Existe algum tipo de intervenção nesse sentido? Não. Não? Hoje não. Eu acho que é o caminho, tá? Essa modulação do DNA é um caminho, ele vai chegar, mas hoje está muito incipiente, a gente não tem dados, tá? Isso em embriões ainda? Isso de qualquer forma, tanto na pessoa em si, quanto em embriões. O que a gente tem hoje em embrião é só a seleção, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra seleção. A gente não está pensando em selecionar pessoas melhores, né? Não, de forma alguma. A gente está tentando poupar famílias e pessoas do sofrimento que o câncer traz, tá? Sem nada mais do que a seleção do gene do BRCA, o gene do câncer. Mas a gente não tem, mas o caminho eu acho que é esse, tá? Uma coisa importante para se falar é que, infelizmente, esses painéis genéticos a gente não tem no SUS hoje em dia. Eu tenho participado de algumas reuniões a nível de Minas e a nível de Brasil sobre a inclusão desses painéis no SUS. Já existe uma lei aprovada pelos deputados de Minas para fazer painel genético em Minas, só que essa lei está aprovada, mas não está regulamentada. É um grande problema que a gente tem hoje no acesso a terapêuticas de câncer. O legislativo aprova, mas a gente tem um pouco de dificuldade na regulação dessas leis. Então, há uma briga muito grande, não uma briga não, gente, uma luta, uma mobilização muito grande das associações de pacientes, das associações médicas, do legislativo e sim do executivo em como a gente vai dar acesso à população de Minas, que já tem essa lei, e à população do Brasil a esses testes genéticos. É um desafio muito grande. Ô Bruno, só pegando aí, inclusive, um gancho nessa sua fala, nós fizemos aqui em setembro o nosso seminário da saúde aqui. Nós trouxemos aqui o Dr. Elvésio Miranda, que é o secretário do Ministério da Saúde para políticas especializadas, especificamente aonde estão contidos o alto custo, vamos dizer assim, dentro da medicina. E nós discutimos muito isso aqui, porque isso fere
um princípio importante da Carta Magna nossa, né, do SUS, que é a integralidade, a assistência, que é você garantir ao indivíduo de forma indistinta, independente de nível socioeconômico, racial, de qualquer coisa que seja, o direito à assistência médica em todos os níveis e com toda a qualidade. E lógico que foi mostrado lá que o grande problema que nós temos hoje é o subfinanciamento da saúde. O Brasil, investe em saúde quase que 10% do PIB, que é muito. Se você comparar com o mundo, nós somos o 5º país do mundo que mais usa recursos do PIB para investimento à saúde. Mas se você dividir esse valor pelo número de habitantes, a gente só fica na frente da China e da Índia, que obviamente, por questões lógicas, os 2 maiores países populosos, a Índia hoje é o mais populoso do mundo, os 2 juntos têm seguramente em torno de metade da população do mundo, aí 3 bilhões no mínimo de habitantes, e com isso daí o financiamento lá fica muito mais escasso. Per capita, né? O per capita mostra que o nosso investimento, apesar de ser grande, 10% do PIB é muita coisa, mas quando você vai ver esse investimento per capita, a gente vê que ele não supre essas necessidades aí. E que é um grande problema. Nós temos isso em muitos outros setores. Nós estamos discutindo aqui especificamente a questão do câncer de mama, pela importância que tem na saúde da mulher, por ser o mais frequente. Mas o que você percebe? Porque o Poder Legislativo ele vai e faz uma lei, como a Assembleia Legislativa fez. E o Poder Executivo não regulamenta essa lei, né? Cadê aí o Poder Judiciário, por exemplo, para entrar e fazer valer a lei, o cumprimento dessa lei? E eu sei que você, como um oncologista, mastologista, que tem um cuidado e um conhecimento muito apurado com relação a essa patologia, fica numa situação também muito angustiante diante de um paciente que você sabe que poderia o SUS oferecer para ele um pouco mais de oportunidades com relação ao diagnóstico, que melhora, né, muito lá, inclusive o tratamento. O que você acha que nós, né, os médicos, os políticos, o que é que a gente poderia fazer de verdade para que a gente conseguisse implementar esses avanços, né, que são super importantes para o tratamento e para a condição dessas pessoas? Vamos lá. É uma pergunta difícil e complexa. Eu cada vez mais tenho sido chamado para conversar sobre política pública. É uma coisa, por estar na linha de frente do SUS, é o que eu amo fazer. O dinheiro é finito, o recurso é finito. A pergunta não é o quanto a gente gasta per capita. A pergunta não é o quanto a gente quer gastar per capita. A pergunta que o legislativo, o executivo, o judiciário tem que se fazer, no meu ponto de vista, é o quanto a saúde é importante para o país. O quanto a educação é importante para o país. Qual a prioridade da saúde e da educação para o país. E aí, quando você definir a prioridade, consequentemente, você vai definir um número do gasto. Saiu uma pesquisa agora, um estudo mostrando que, infelizmente, as pacientes do SUS não têm o mesmo desfecho da paciente do convênio e do particular. Isso é triste, isso é de cortar o coração de todos nós que trabalhamos com o SUS. Eu realmente acredito que a única forma de mudar essa realidade é mobilizar não só o legislativo, o executivo, o judiciário, o advocacy, que são associações de pacientes, e toda a comunidade. Nesse aspecto, uma andorinha não faz verão mesmo. Uma voz sozinha não vai fazer diferença. Ou a gente mobiliza todo mundo para pensar junto, para construir junto soluções e pontes, ou a gente vai pregar no deserto, pregar para ninguém. Mas eu entendo que existem muitas políticas que poderiam ser implantadas e são custo-benefício para o Estado, que mostram que um diagnóstico precoce, mesmo com gasto maior no momento, salva vidas,
muda histórias e poupam gastos maiores lá na frente. Isso que eu ia perguntar, se colocar na ponta do lápis o custo do mapeamento genético, comparando, fazendo um paralelo com o custo de um tratamento que poderia ter sido evitado, tem como a gente fazer essa conta? Tem, isso se chama estudo de custo-efetividade. Eu acho que a gente conseguiria muito facilmente da indústria apoiar esses estudos. Existem hoje entidades, a USP faz estudos brilhantes de custo-efetividade, traz a USP, traz essas grandes universidades que sabem fazer isso muito bem e a gente faz essa conta. E eu sei que a gente está lidando com vidas, eu sei que a gente está lidando com famílias e com histórias, mas eu acho que esse estudo pode mostrar ao Estado o quanto é importante regular essas políticas. Eu acho que a pressão do legislativo ela é fundamental, eu acho que a pressão do judiciário também é importante e da comunidade e dos médicos como um todo. Algo similar foi feito na época das campanhas anti-tabagismo. Sim. Não tivemos isso, algo com relação a... Custo-efetividade. Você vê, a questão do fumo, né, quando se quer fazer alguma coisa, se faz. A Inglaterra, né, porque eles têm o sistema de saúde deles lá, é 100% puro, é muito parecido, né? Lógico que eles têm um rigor muito grande lá com gastos, né? Lá não se faz exames como nós fazemos no Brasil, lá a situação lá é um pouco diferente da nossa, mas eles têm pesquisas, né, essas questões todas de ponta. Agora, recentemente, eles estão criando uma legislação na Inglaterra, porque esses cigarros eletrônicos aí, né, saborizados, né, aromatizados, para fazer o indivíduo ficar mais aderido, né, a esse vício, eles estão criando normas que vão dificultar a aquisição disso, né? Idade, vão aumentar para 20 e tantos anos de idade, etc. E existe um rigor muito grande lá no cumprimento da lei. E com isso daí eles vão tentar diminuir ao máximo possível o uso do fumo, por exemplo, dentro do país. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que o fumo... né, lá na frente... Tem mais de 500 substâncias tóxicas, está relacionado aí com mais de 80 tipos de câncer, além de doenças respiratórias. E o gasto, né, isso lá na ponta, lá para o sistema... é um absurdo, que é o que o Bruno falou. O dinheiro vai se esvairindo e não sobra o recurso, às vezes, para ser implementado em outras pontas, né, dentro desse sistema de saúde. Isso é um negócio que é muito difícil de você, às vezes, entender. Isso é igualzinho a questão de radar, né? A gente tem que entender. Se a pessoa bota o radar, a população logo quer criticar o radar. Poxa, mas o radar diminui demais o nível de acidente, de morte. Tem multa? Tem. Mas você diminui, o sistema sofre menos com isso, que é menos paciente dentro do hospital, né? Menos necessidade de recursos de urgência, de emergência, que são altamente custosos. Então, é um sistema que é muito complexo. A gente ajeitar tudo isso não é fácil. Doutor Antônio, primeiro, assim, o fato de eu estar aqui na Câmara Municipal, o fato do convite do senhor, o fato da casa ter aberto esse espaço, eu tenho que parabenizar a casa e tenho que agradecer, tá, por essa preocupação com a nossa cidade, com as pessoas que vivem nessa cidade. Mas fica o pedido, vou aproveitar aqui, da gente montar um grupo executivo, legislativo, quem cuida do câncer de mama, para a gente pensar o câncer de mama em Juiz de Fora. E fica também a dica e o pedido, quem sabe a gente não consegue conversar com o executivo da gente regular a mamografia a partir dos 40 em Juiz de Fora. Na nossa cidade, a gente sabe que 40% das mulheres têm um câncer de mama antes dos 50, que é a faixa do Ministério da Saúde. Então, 40% das mulheres fazem um diagnóstico tardio. Então, aproveitando esse Outubro Rosa, aproveitando todo esse ensejo de conversar sobre o câncer de mama, que é o câncer, como eu disse, mais comum entre as mulheres, 30% das mulheres que têm câncer têm de mama, 70 mil casos no Brasil por ano de câncer de mama, e é um câncer que ele remete a mulher a olhar para ela mesma, a se perguntar o quanto ela se gosta, o quanto ela se ama, e o quanto ela está se cuidando, e quanto ela está doando o tempo dela para ela mesma, mas a gente aproveitar esse momento para juntar todo mundo, para a gente discutir como é que está o câncer de mama em Juiz de Fora.
Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta para falar sobre diagnóstico precoce. Tá no ar o Café com Política. Estamos de volta, então, com o terceiro bloco do Cidade em Pauta. Eu queria perguntar para o Dr. Bruno com relação a diagnóstico precoce. Por que é tão importante a gente adiantar essa questão da mamografia? Porque eu me lembro, por exemplo, há alguns anos, a minha mãe falava em fazer mamografia já, né, depois dos 50. E hoje em dia ela já fica falando, daqui a pouco você já tem que começar. Mamografia, ultrassom, como é que isso funciona? Eu acho que esse é um papo fundamental que a gente tem que ter. É muito importante a mulher saber que quando a gente faz o diagnóstico de um câncer abaixo de 1 centímetro, um tamanho menor que 1 centímetro, ou seja, um câncer precoce, antes dele ser palpável, antes dele ser sentido pela mulher, a taxa de cura do câncer é acima de 90%. Então, diagnóstico precoce está intimamente relacionado à chance de cura. E não só a chance de cura, a qual o tratamento que você vai fazer. Quanto mais precoce, menor a cirurgia. É uma cirurgia que a gente tira só o tumor, não precisa tirar a mama. A gente mantém a feminilidade, a gente mantém a autoestima, a gente mantém a autoimagem corporal e a qualidade de vida. Menos químio, menos agressão. Então é muito importante o diagnóstico precoce. E como a gente faz esse diagnóstico? Basicamente com a mamografia. A mamografia é o único método, até hoje, que conseguiu diminuir a mortalidade por câncer de mama em mulheres de risco habitual. Mulheres de alto risco é outra conversa, outro protocolo. E quando que eu devo fazer minha mamografia? Pelo Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos de idade, bianualmente. Então, se você já tem 50 anos de idade, procure o seu posto de saúde, procure o seu médico de família, sua enfermeira do posto e peça sua mamografia. E pela Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e Colégio Brasileiro de Radiologia, você deve começar a fazer essa mamografia a partir dos 40 anos de idade anualmente. Pelo SUS você para aos 69, mas nós entendemos que essa mulher ela não tem prazo de validade. Enquanto ela tiver saúde, enquanto ela estiver bem, ela deve continuar fazendo a sua mamografia. O ultrassom, ele complementa a mamografia. Não há nenhum estudo que mostre que o ultrassom é efetivo na detecção precoce. Ele é um excelente método. Eu adoro o ultrassom, peço muito ultrassom, defendo o ultrassom, mas ele vem complementar a mamografia naquelas pacientes acima de 40 anos. Salvo aquelas pacientes muito jovens, que tem uma alteração, uma bolinha com característica de benigna, essa a gente pede direto ultrassom, não precisa da mamografia. Mas nas pacientes acima de 40, o carro-chefe, o que muda histórias é a mamografia. E o autoexame também, hoje em dia, ele já não tem tanto apelo como antigamente, porque o autoexame ele vai encontrar nódulos já maiores, né? O autoexame, ele evoluiu, como tudo evolui na medicina. E hoje a gente tem um novo conceito de autoexame. Aquele fato de você colocar a mãozinha atrás da cabeça, se examinar no 5º dia pós-menstruação todo mês, ele faz uma ligação muito grande entre a mulher se tocar e achar um câncer. E isso tem os seus efeitos colaterais. Então hoje o conceito moderno é a mulher conhecer o próprio corpo. Ela se tocar assim, ela sentir a própria mama, para caso
num banho, trocando de roupa, passando um creme, ou até mesmo namorando, ela sentiu alguma coisa diferente, ela vai, isso não era assim. Eu vou procurar o meu médico, vou procurar o meu agente comunitário para pedir uma consulta, vou procurar a minha enfermeira, e assim a gente conseguir fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico ideal é antes da alteração ser palpável, ser diagnosticada. Só que a gente tem que lembrar que 15% dos cânceres diagnosticados são cânceres que a gente chama de tumor de intervalo, que ele acontece entre 2 mamografias. A Maria foi fazer a mamografia dela em janeiro e estava perfeita. E antes de chegar a janeiro do ano seguinte, ela sente um nódulo e ela descobre que é um câncer. Então ele aparece entre 2 mamografias. E nisso a mulher tem um papel fundamental de perceber aquele nódulo o mais precoce possível para que nós médicos possamos cuidar da forma menos invasiva e menos agressiva. Doutor Antônio, como é que estão aqui em Juiz de Fora essa discussão com relação às políticas públicas mesmo para o câncer de mama? A Câmara também vem atuando, né? Alguns projetos de lei de sua autoria. Conta um pouquinho para quem está assistindo. Cris, eu até vejo, né, na fala do doutor Bruno aqui, do Bruno, né, que nós somos colegas, né, Bruno? O quanto que ele tem de informação e o quanto que ele representa uma gama extensa de profissionais que nós temos também em Juiz de Fora, com alto nível de informação, de um conhecimento que está à oferta, oferecido para a população. Olha que coisa interessante. E a gente pergunta ao mesmo tempo, né, Bruno, por que é que às vezes a roda não roda, às vezes, da maneira como ela deveria rodar. Quando você pergunta aqui sobre as políticas, eu vou me reportar novamente aqui ao nosso seminário, e esse seminário ele nos mostrou coisas que são observadas, né, e uma delas que nós hoje estamos entendendo como a base de todo esse processo diz respeito a você não ter no Brasil um sistema de informação único que seja eficiente na prestação de dados e em tempo real, full time, para que você possa ter um conjunto pensante de políticas públicas dentro do Brasil que seja muito assertivo nas decisões que vão ser tomadas com relação às ações de saúde. É lógico que nós temos as disparidades no Brasil. São Paulo, por exemplo, é um estado em que nós temos menos problemas nessa área, né? E os grandes grupos paulistas, como a Universidade, a USP, a Unifesp, né? Os grandes grupos de estudos, né? De produção de conhecimento em São Paulo, eles estão muito linkados nisso, e é um estado que nos oferece dados de pesquisas num tempo e numa velocidade muito grande. O sul do país também evoluiu muito isso, mas nós temos áreas, por exemplo, que nós temos total desinformação de como é que anda, por exemplo, a questão do câncer de mama e de outras patologias também, em que esse conhecimento e essa informação são vitais para que você possa decidir as políticas públicas, né? Então, a cada vez que a gente vai se envolvendo nesses temas, que a gente vai discutindo isso, seja você discutir a próstata, o autismo, como estão discutindo aqui hoje a questão do câncer de mama, o que vem à tona é que nós temos falhas dentro do processo de gestão, falhas que eu considero dentro de um mundo tecnológico, um mundo linkado como nós temos hoje, falhas que são cruciais e primárias para que você consiga fazer um sistema desse avançar. E olha que você tem no exercício da função profissionais que estão ali o seguinte, estão na crista da onda, estão surfando com todo o conhecimento, com toda a possibilidade, mas que precisam que esse sistema entenda essas realidades e forneça essa condição de trabalho, que é como foi dito aqui, o dinheiro é escasso, o dinheiro é finito, mas como esse dinheiro é gasto é uma questão que nós temos que discutir sim. E para se discutir esse gasto desse dinheiro em termos de política pública, a primeira coisa que eu não posso abrir mão é a informação. Inclusive porque esse sistema de informação, além de eu saber, por exemplo, na minha realidade, vamos imaginar Juiz de Fora aqui na nossa macro-região, que são 94 municípios. Se eu tenho um sistema que me informa
qual a quantidade de AVCs que eu tenho, de infartos, de pessoas com autismo, câncer de mama, câncer de próstata. Eu tenho um visualizador real do que acontece aqui e aonde que eu posso, aonde que eu deva investir, aonde eu deva atuar mais. Porque eu não consigo entender a gente mudar essa realidade sem a gente ter esse conhecimento. O que a gente tem buscado é isso. Essas ações, por exemplo, do Outubro Rosa, que nós temos, né, leis aqui da autoria da gente aqui dentro do município, eu estou trabalhando muito mais na conscientização, na difusão da informação. Ontem nós vimos aqui na fila, Bruno, mulheres que têm 4 anos, que ontem o Ascom Móvel ficou aqui conosco aqui durante 4 horas aqui na frente da Câmara. 2 enfermeiras mastologistas vieram para cá para fazer a avaliação dessas mulheres, encaminharem já aquelas onde fosse detectado o nódulo para a mamografia, quando deveria a mamografia ser feita independente até disso, né, pelo que nós estamos observando. E eu conversei com muitas dessas mulheres ali na fila do exame, 4 anos sem fazer uma avaliação. Dá até um arrepio na hora que a mulher fala isso com a gente, entendeu? Então, assim, essas ações são ações mais da informação, tudo isso. Mas a gente precisa, o profissional precisa ter essa informação e ele precisa decidir também. Eu acho que quem está lá na ponta atendendo tem que sentar na mesa, porque isso é um outro problema. A gente vê também na gestão pública gente que tem, às vezes, uma base teórica, mas não tem a vivência, não tem o conhecimento do que está acontecendo lá na ponta. Então, é importante que a gente tenha os enfermeiros que estejam trabalhando nessa condição, os fisioterapeutas, os médicos, os psicólogos, que é tudo para ser decidido. A gente precisa mesclar também esse sistema de informação com profissionais que tenham a vivência, que tenham, além do conhecimento, a experiência. O que o senhor acha, doutor Bruno? Eu tive 2 meses atrás no Global Forum em Brasília discutindo a nova política pública nacional para câncer de mama e estava na mesa com Nelson Tais, que hoje é consultor dos municípios a nível federal, presidente da Sociedade de Radioterapia, de Oncologia, de Cirurgia Oncológica. E Nelson me perguntou se eu pudesse ter o poder de um desejo dentro da oncologia nacional, o que eu gostaria. E eu pedi exatamente o que o Dr. Antônio pediu, informação. A gente tem um gap de informação muito grande. Lá na CISPES hoje a gente está começando a montar o nosso database para entender a realidade do tratamento do câncer de mama na nossa macro, entender quais são os nossos gargalos, entender quais são as dificuldades e as dores das nossas mulheres, para a gente poder cada vez mais evoluir, mas sem informação não se faz nada e, infelizmente, por mais que o DataSUS esteja aí, por mais que ele gere informação, é pouco para o que a gente precisa. A gente já está caminhando para o encerramento dessa edição do Cidade em Pauta. Eu gostaria de abrir um espaço aqui para que vocês deixassem uma reflexão. O que vocês consideram que seja importante de ficar na cabeça do telespectador com relação a câncer de mama? Doutor Antônio, por favor. Eu vou ser bem objetivo. Nós temos que aprender a desenvolver o autocuidado. E quando eu falo autocuidado, é você se ver como um ser em que você pode fazer muitas coisas para você, para a sua saúde. Você pode melhorar a condição do peso, você pode fazer atividade física, você pode escolher alimentar-se de produtos não industrializados, você pode tentar melhorar o seu nível de estresse, né? Você pode e deve ter esse autocuidado, porque isso faz uma diferença muito grande. E não se esquecer, né, que ainda com os altos cuidados, que eu, por exemplo, eu tenho que ter meu cuidado cardiovascular anual, nós temos que fazer essas coisas, né? Tenho que cuidar da minha próstata como homem, nós temos que também ter essa movimentação com relação à nossa saúde. A gente não deixar muito as coisas também nas mãos dos outros, né? A gente ter essa autorresponsabilidade e esse autocompromisso. E aproveitar para agradecer, né, o Bruno por ter vindo aqui, que é um momento muito especial, pela qualidade dele, pelo que ele pôde aqui nos oferecer aqui, e com toda certeza eu tenho a plena convicção que hoje ele
clareou muita coisa aí para todos nós, aí para a população. Então, muito obrigado, viu, Bruno? Eu primeiro tenho que agradecer a casa por essa oportunidade. Eu me coloco em meu nome, em nome de toda a equipe ACISPS, em nome do Programa CA e Secretaria Estadual de Saúde aqui em Juiz de Fora, à disposição para a gente construir novos caminhos que já existem e melhorar ainda mais. Mas eu queria falar para essa mulher que está nos ouvindo agora. Conversar sobre câncer de mama é muito importante, é uma doença muito comum, mas eu gostaria de te perguntar qual foi a última vez que você se indagou o quanto você gosta de você mesma, o quanto você é importante para você. Você tem que se doar tempo. Você tem que perguntar o quanto você se ama e o que você está fazendo por você. Lógico que a mulher cuida de todo mundo, menos dela, mas para cuidar de todo mundo ela tem que estar bem. Você se cuidar é um gesto de amor para com você e para com todo mundo que está ao seu redor. Então, mulher, se cuide, se ame, cuide da sua saúde, faça sua mamografia e procure seu médico, seu enfermeiro, para que você possa continuar bem e ao lado de quem você ama. Com essa mensagem, então, a gente encerra o Cidade em Pauta de hoje. Programas inéditos toda segunda-feira às 9 da noite. A reprise você acompanha quarta e sexta, também às 9 da noite. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia.